Oi pessoal, eu me chamo Vini Ribeiro, você está no meu canal. E hoje é dia de quartas perturbadoras. E eu tô com um caso aqui, pessoal, que eu tô há muito tempo, ó, tentando trazer ele pra vocês. Só que ele é um pouquinho complexo, porque esse caso é baseado num livro. Toda a informação que eu vou trazer pra vocês hoje sobre esse caso, eu tirei do livro. E, claro, de algumas coisas que eu peguei na internet, de algumas resenhas, de alguns comentários, né, do autor do livro, tá? E, assim, é bem bizarro, é sobre pedofilia o caso, assim, é bem bizarro, assim. É um caso, assim, você fica assim, caraca, né? Como é que pode ter acontecido? Mas é muito legal, tenho certeza que vocês vão gostar, tá? É um caso real, tá? E eu tô há muito tempo querendo trazer pra vocês, porque ele é muito show mesmo, tá, pessoal? Então, se você não é inscrito no meu canal, já corre aí, se inscreve pra me dar aquela moral, tá? Deixe seu like, é muito importante pra mim. Segue a gente aí nas redes sociais, que eu tenho certeza que vocês vão gostar de ver aí minha vida, meu cotidiano. Tem muita coisa lá que você não sabe sobre mim e é bacana, né? Eu quero que vocês vejam lá meu Instagram, meu Facebook. Então, sigam a gente aí nas redes sociais que eu vou deixar por aí pra vocês. Tá show? Então, bora lá por causa de hoje, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então, pessoal, o caso de hoje é sobre Davi Castro, infância roubada. Davi Castro nasceu no dia 15 de setembro de 1982, na cidade de Belo Horizonte, filho de Edila Castro. Davi nasceu em uma família humilde, bem pobre. Sua vida era de um garoto normal, pessoal, de um garoto comum, como qualquer outro. Vivia lá, brincando na vizinhança e tal. Até que quando ele completou 5 anos de idade, os pais dele se separaram, pessoal. Então, a mãe Davi e a irmã do Davi resolveram se mudar. Eles se mudaram para a cidade de Itaoca, praia de Itapemirim, Espírito Santo, onde viveram durante 5 anos. Então, quando Davi tinha 10 anos, eles voltaram para Belo Horizonte, Minas Gerais. Mesmo tendo uma vida humilde, o menino era feliz. Vivia bem com a família e os amigos. A mãe dele não tinha muito dinheiro, o pessoal não tinha condição financeira muito boa, mas mesmo com o pouco que ela tinha, ela fazia de tudo pelos filhos. Então ela lutava muito pelos filhos dela, fazia de tudo pra ver eles bem, mesmo com uma condição financeira meio ruim, tá? Então, pessoal, em 1993, Davi e sua irmã foram morar com o pai deles, né? O pai deles e a madrasta, que se chamava Eliette. O que acontece? A mãe deles não tinha condição financeira de estar cuidando dos dois mais. Tava faltando comida dentro de casa e ela tá tendo que trabalhar muito, não tinha como ficar com os dois. Então, ela deixou os filhos dela com o pai, tá? O pai e a madrasta. Então, assim, mesmo ele namorar com o pai e a madrasta, ele sentiu uma diferença muito grande na casa do pai, porque era um cubículo, não tinha quase nada. Era muito diferente do que ele vivia. Se ele vivia numa realidade difícil com o pai dele, então é um pouquinho mais complicado ainda, porque quase não tinha nada na casa do pai dele. Ele teve um choque de realidade muito grande, pois era uma casa desconfortável, sem fogão, sem geladeira, mesa ou cadeira. O cômodo era pequeno, mal cabia uma cama dentro dele. O banheiro era comunitário, era dividido com os moradores dos barracões vizinhos. Pessoal, então, quando a irmã dele completou 12 anos, ela se mudou, foi morar com a avó dela. E o Davi praticamente implorou, pelo amor de Deus, me leva com você e tal. Queria muito ir morar junto com a avó dele, só que a avó dele já era de idade, não tinha condições de cuidar de 2 crianças. Então a irmã dele foi morar com a avó dele e ele continuou morando ali com o pai dele, né? Com o pai e a madrasta. E ele ficou muito sozinho, pessoal, porque a irmã dele passou a ser tudo pra ele. Então o Davi começou a ficar muito na rua, porque ele preferia ficar na rua do que ficar dentro do barraco onde ele morava. Então ele passava muito tempo do dia dele nas ruas, tá? Então assim, brincando e tal, ficava mais na rua do que dentro de casa, tá? Então, ele havia sido matriculado numa escola no bairro de Santa Teresa, em Belo Horizonte, Escola Estadual Sandoval de Azevedo. Lá, Davi viu pela primeira vez tia Rafaela. Sua professora de educação física. Com seu jeitão de menina, shortinho de lycra e camiseta do piu-piu, Rafaela tinha um corpo perfeito. Tinha 24 anos. Davi conheceu sua primeira namoradinha, seu nome era Rayana. A Rayana foi a primeira namoradinha do Davi, ele teve, né, aquele namoro de criança lá, ele tinha apenas 11 anos, então ele teve aquele namorico de criança, né? Só que acabou não dando muito certo, porque
Namoro de criança, sabe como é que era? O pessoal acaba não indo muito pra frente e tal. E ele ficou muito chateado, porque era o primeiro apaixonite dele. E ele ficou muito mal, sofreu, começou a chorar e tal. E ele acabou sendo acalentado pela professora dele de educação física, a tia Rafaela, que foi lá acalentar o Davi, cuidar do Davi, perguntar como é que ele tava e se aproximar do menino. Pessoal, com isso a Rafaela começou a se aproximar muito do Davi. E era uma coisa um pouco bizarra, porque tinha apenas 11 anos e ela tinha 24 anos de idade. E era a professora do garoto, né? Ela, mesmo assim, ela começou a se aproximar muito dele e tal. Sempre falava com ele na hora dos intervalos, se aproximava muito dele, ainda mais com a situação dele ter acabado de terminar o namorico de escola. Então, num dia, ela pegou e chamou o Davi pra ir pra conhecer a academia do marido dela, que se chamava Marcelo. A Rafaela era casada, pessoal, ela tinha 24 anos. E ela era casada com o marido dela, que também tinha uma condição financeira boa e tal. E ela tinha um filho de 1 ano e 3 meses com o marido dela. Então, um dia ela pegou, levou o Davi pra conhecer a academia. Num caminho para a academia, ela perguntou ao Davi se ele queria trocar bala, passar bala. Olha, bizarro, de uma boca pra outra, né? E foi o primeiro beijo que ele deu na Rafaela. Eles começaram a se beijar ali. A Rafaela começou a beijar o Davi, eles começaram a se beijar. É muito bizarro isso, pessoal. Ela beijava o garoto e tal, ele não tava, né? Ele não sabia nem beijar direito. E ele achou aquilo muito estranho, porque era a professora dele, né? E ela fez ele prometer que ele não ia falar nada pra ninguém. Levou ele lá pra conhecer a academia do marido dela, como se nada tivesse acontecido e tal. E o Davi começou a ficar um pouco deslumbrado, porque ele não estava acostumado com aquela vida, né? E ela tinha uma condição de vida financeira muito melhor do que o Davi. Então, já eram coisas que estavam ali atiçando o garoto, né? Tia Rafaela seduzia um menino humilde, com sua vida de classe média alta. Ela sempre levava Davi para passeios em clubes, sítios. Ele, ingênuo e encantado com tudo, estava se deixando levar pela situação. Ele era muito humilde, pessoal. É muito interessante deixar isso bem aberto para vocês entenderem que era uma criança humilde. Tá? E a Rafaela, ela tinha 24 anos, ela era uma adulta. E ela estava começando a ter ali uma relação íntima com um aluno dela de apenas 11 anos de idade. Tá? E aí o convívio dos dois começou a ficar cada vez mais próximo. Ela levava ele para clube, levava eles pro apartamento dela. Pessoal, então, eles saíam muito juntos, ela se aproximou muito dele. E até que um dia, em um desses passeios, em um clube, numa sauna, o Davi perdeu a virgindade com a Rafaela. A Rafaela com 24 anos, Davi com apenas 12 anos de idade, pessoal. É bizarro, tá? Bizarro porque ela sendo adulta, professora, tipo... Gente, é muito bizarro isso, enfim. Mas aconteceu, tá? E é muito bizarro também porque normalmente a gente vê casos de pedofilia com homem. Nesse caso é uma mulher, pessoal, que tá fazendo com uma criança de 11 anos de idade. No caso aí, ele já tava com 12 quando ele perdeu a virgindade com ela. Tá? Então, assim, eles estavam tão próximos. Ele odiava ficar na casa do pai dele. Ele queria sair realmente. E ela tava apresentando pra ele um mundo que ele não conhecia. Então, ela tava manipulando tudo ali, tá? Pra atrair ele pra ela, seduzir o menino pra ela, porque era uma realidade que ele não conhecia. Inclusive, o pai dele até costumava falar: Davi, toma cuidado e tal. Ele costumava dizer assim: Davi, cuidado, porque eu acho que você tá pegando essa professora e ela é casada e tal, toma cuidado, eles vão acabar te batendo, o marido dela vai te dar um soco e tal. Ficava com essas brincadeirinhas de que ele tava pegando a professora. E ele sempre desmentia, falava que não, que era amigo, que era só um amigo, que ela ajudava ele e tal. E, pessoal, é importante falar pra vocês também que a desculpa que a Rafaela usava é que ela tava fazendo uma caridade, porque o Davi, ele tinha repetido 2 anos na escola e ela estava ajudando ele a estudar com atividades extras, né? E que atividades extras, né, pessoal, que ela tava ali ajudando o garoto. Mas para todo mundo, no geral, ela dizia que estava ajudando ele a estudar mais, porque ele tinha repetido 2 anos na escola, tá? Ok. Então, é isso, pessoal. Todos os convites de tia Rafaela vinham acompanhados de um presentinho ou de um lanche gostoso. Eles se encontravam constantemente, com a desculpa de que tia Rafaela estava ajudando o Davi. E o Davi relata: fazíamos sexo incansavelmente na cama em que Rafaela e Marcelo dormiam. Era comum ela alugar alguns filmes pornôs. Ela dizia que se excitava ao vê-los ao lado de Davi. Pessoal, eles transavam, comiam um lanche para repor as energias e entre uma tarefa e outra de escola rolava muito sexo. Tá? E assim, pessoal, uma coisa que eu acho muito bizarro, tá? Muito bizarro. A Rafaela começou a ter ciúmes do Davi, tá? E o Davi começou a ter ciúmes da Rafaela.
com o decorrer do tempo, né? E uma coisa muito estranha, que até agora eu não entendo, que o Marcelo, o marido da Rafaela, ele não se incomodava com a proximidade dos dois. Eu não consigo entender, né? Porque assim, deixando os dois muitas das vezes sozinhos dentro do próprio apartamento. Então assim, é uma coisa muito bizarra. Sei lá, né? Acho que essa proximidade não é normal, não é saudável. Mas assim, até agora isso fica um aspas aí. Será que ele realmente não sabia o que estava acontecendo? Será que ele realmente não tinha noção do que estava vendo ali? É muito esquisito, pessoal. É muito bizarro, tá? Um aspas aqui na história que eu tô falando também, porque os nomes que eu tô falando aqui são os nomes que estavam no livro. Necessariamente não são os nomes reais das pessoas que estão ali, mas como estava no livro, na descrição, eu tô fazendo esse vídeo em cima desse livro, vou continuar usando esses nomes, tá bom? É importante ressaltar que Davi vivia uma vida de rico, passando dias na fazenda dos pais de Rafaela, que eram bem mais ricos que ele, uma realidade completamente diferente do que o menino vivia. Então, Davi vai morar com sua avó, que estava preocupada com o bem-estar. Ela logo percebeu a proximidade de Rafaela com o menino e que ela usava o conforto da vida mansa para seduzir o garoto, mas nem imaginava em que ponto tudo aquilo estava. A avó dele não estava imaginando que eles tinham um caso, mas imaginava que o Davi estava vivendo uma realidade que não era a realidade dele, e isso preocupava ela. Então ela foi até a escola conversar com a Rafaela, né? E falou que não era adequado, que não era a realidade que o menino vivia, e isso podia confundir a cabeça do garoto em relação à vida, porque ele era pobre. Então, a Rafaela e o Davi se afastaram durante o tempo, porque o Davi começava a viver na casa da avó dele, e a avó dele meio que não deixava ele ter tanto convívio com a Rafaela. Então, os dois se distanciaram bastante aí, tá? Nesse período. Ficaram um tempo distante, tá? Rafaela, inconformada, conseguiu de maneira ardilosa convencer os pais de Davi a deixarem ele ir morar com ela em seu apartamento, com promessas de que pagaria a faculdade para o menino, ajudaria nos estudos e com um projeto, como se fosse um projeto de caridade. Então, assim, ela tava... Era uma pedofilia pura, né? Tava muito fissurada no Davi. E ele, assim, pessoal, vamos lá, é importante dizer que ele era uma criança, ele não estava acostumado com tudo aquilo. Então, assim, ela meio que manipulava tudo aquilo. E ele estava triste, porque ele já estava acostumado a estar com a professora. De certa forma, pessoal, ele estava apaixonado também, era uma criança. Ele não sabia o que estava acontecendo com ele direito, entendeu? Então, a Rafaela conseguiu convencer a mãe do Davi a deixar ele ir morar com ela. Gente, bizarro, tá? E a mãe do Davi, vendo a Rafaela como se fosse um anjo da guarda que estava ali para ajudar o filho dela, permitiu. Dá pra acreditar nisso? Ela permitiu. Porque ela acreditava que o Davi teria uma condição de vida melhor, teria mais estudo e que seria melhor pro menino, entendeu? Então, por isso que ela permitiu que o Davi fosse morar com o menino, que a Rafaela ia cuidar dele e ele ficaria bem. Então, agora, morando com a Rafaela, a relação sexual entre os dois só aumentava. Os relatos do Davi no livro, pessoal, são muito pesados, porque cada situação que a gente vê, cada cena de sexo que a gente vê lendo, que a gente, assim, lê o livro e entende, causam sensações que vão de raiva, repulsa e nojo. Temos que entender que cada cena de sexo é uma agressão, porque Rafaela tinha 24 anos e Davi apenas 11. Era uma violência, uma mulher e uma criança. Davi não tinha ideia do que estava acontecendo em sua vida. Ele teve uma infância roubada de maneira brusca. Ele não podia brincar, não podia namorar outras meninas da sua idade, porque a professora era doente de ciúmes. Aí, pessoal, essa parte, assim, é muito bizarra, muito, assim, bizarra, assim. E por isso que eu trouxe esse caso, é um caso, assim, muito, assim, que não entra na minha cabeça que uma pessoa seja capaz de fazer isso. Quando o Davi tinha 13 anos, com os 13 anos de idade dele, a Rafaela descobriu que estava grávida do Davi, pessoal. Porque ela já não tinha relação sexual com o Marcelo há um tempo e só estava tendo relação com o Davi. Então, assim, ela tinha praticamente certeza que o filho era do Davi, né? E contou isso pra ele. Pessoal, foi uma loucura. O Davi ficou feliz, mas ele não entendia o tamanho da responsabilidade que estava nas costas dele. Ele tinha apenas 13 anos de idade. E ela estava grávida de um garoto de 13 anos de idade. Pessoal, como é que uma criança conseguiria entender isso? Os meses se passaram e Rafaela teve o bebê. Porém, para a sociedade e os familiares, o bebê era de Marcelo. Pessoal, então o Davi não aguentou a pressão de ver o filho dele sendo criado por outra pessoa. Ele queria ver o nascimento do filho dele, não deixaram, porque ele era uma criança, né? Pra todo mundo ele era uma criança, tipo assim, não tinha nada a ver com aquilo. E era o filho dele, ele queria ver o filho dele nascer. Ele tinha 13 anos, pessoal, ele não tinha muita noção.
E aí, o que acontece, pessoal? Ele não tava aguentando ficar mais naquela situação, não tava mais aguentando. Então, o que ele fez? Ele pegou, revoltado, chateado, foi pra casa da mãe dele e contou toda a verdade pra mãe dele, pessoal. E assim, ele saiu da casa da Rafaela, né? Foi morar com a mãe dele e a mãe dele ficou revoltada com toda aquela situação. Tudo virou um escândalo na pequena cidade. Todos ficaram sabendo. Rafaela foi afastada da escola onde trabalhava, jornais e a mídia ficaram em cima dela. A tradicional sociedade mineira não acreditava no que lia. De acordo com o artigo 217 do Código Penal, a prática sexual de adultos com menores de 14 anos constitui estupro de vulnerável. O infrator pode pegar de 8 a 15 anos de prisão, mas Rafaela não chegou a ser indiciada. Ela era filha de um juiz muito influente e foi massacrada pela opinião pública. Ela então saiu de circulação. Então, assim, pessoal, acabou que ela não foi nem indiciada, não foi acusada por nada, porque o juiz ele era muito relevante ali, ele tinha muita influência, então acabou que não deu em nada para Rafaela. Então, ela só saiu de circulação. Davi, revoltado com a mãe, porque não queria que ela tivesse abrido processo contra a Rafaela, e em relação a toda a explosão na mídia, voltou a viver com Rafaela. Rafaela, então, ela abandonou o Marcelo, abandonou o marido dela e começou a ter uma vida de casal com Davi, tá, pessoal? Então, eles começaram a viver juntos ali. O Davi estava muito ligado no filho dele, ele queria ficar perto do filho dele. Então, ele resolveu ficar com a Rafaela, até porque ele já gostava dela, ela manipulava ele, tinha toda aquela situação, a condição de vida melhor que ele vivia, né? Então, não tem como nem julgar, né, pessoal? Porque é uma criança, não sabe direito o que tá fazendo, enfim, foi morar com a Rafaela. Mas, com o passar dos anos, Davi percebeu que Rafaela era extremamente controladora. Ela decidia a vida dos dois sozinha, sem se importar com a opinião de Davi. Mesmo não estando satisfeito, Davi continuou com ela. Ele não queria ficar longe de seu filho. Davi tentou quebrar as amarras, mas Rafaela não deixava, fazendo o menino de escravo sexual. Davi, com 17 anos de idade, pessoal, ele se emancipou para casar com a Rafaela. Foi tudo decidido por ela, ela queria casar com ele, estava tudo decidido. E ela estava entrando, pessoal, numa fase evangélica aí. Ela começou a virar evangélica, enfim. E foi muito bizarro essa parte, assim, porque ela tentava converter o Davi para essa religião e tal. Ele estava começando a meio que seguir por esse rumo. Então, aos 17 anos, ele se emancipou, tá? E casou com a Rafaela. O caso se complicou quando, um mês depois, Davi conheceu um rapaz na portaria do prédio e descobriu que era homossexual. Então, pessoal, um mês depois desse casamento, ele descobriu, fez essa descoberta toda e largou da Rafaela e começou um relacionamento com esse cara. Ai, que história, né, pessoal? Começou um relacionamento com esse cara. E aí foi o maior bafafá, deu o maior problema, porque a Rafaela não aceitava, a Rafaela estava fissurada nele, né? Então foi muito complicado. Mesmo morrendo de ciúmes, inconformada com a perda, a professora tentou de tudo para atraí-lo de volta. Desesperada, Rafaela propôs que Davi voltasse para casa junto com seu namorado. Se propõe a levar uma relação a 3. Envolvida na igreja evangélica, Rafaela fazia de tudo para chamar a atenção de Davi. Sempre que ele ia visitar o seu filho, ela entrava na frente do videogame, deixava de ficar jogando, ela queria a atenção do Davi, tá? E ele não tava mais morando com ela, ele já tava morando com esse cara e tal, mas ela não deixava ele ter um momento de paz com o filho dele, ela queria ficar sempre perto dele e tal, e tentar ali converter o cara para ele continuar com ela, né? E assim, pessoal, é interessante falar que a Rafaela já tava mais velha aí nessa fase, nessa época. O Davi tinha apenas 17 anos, tava assim, na flor da idade, tava bonito, tava jovem, e ela tava mais velha, né? Ela tava com uns 30 e poucos anos dela. Então, assim, quase 40. Então, assim, é uma coisa complicada, né? Porque, assim, a diferença de idade começou a pesar aí, entendeu? Ela começou a se sentir muito mal, a se sentir pra baixo, porque o cara tava lá com 17 anos de idade e ela lá com muito mais idade do que o garoto, porque ela, na realidade, era 13 anos mais velha que ele, né? Então, é muito bizarro, é muito complicado isso. E ele já não queria mais estar com ela, porque ele se descobriu homossexual, né? Uma coisa que é muito bizarra, pessoal, é que assim, os pastores da igreja perdoaram a pedofilia da Rafaela. Agora, o fato dele ser homossexual não era possível, não era perdoado por eles. É muito bizarro isso, pessoal. Mesmo não morando com Rafaela, tentar ficar próximo do seu filho era impossível, com a obsessão da professora. Ela distanciou totalmente o menino de Davi. Davi diz, muitas vezes ele até diz isso no livro, tá, pessoal?
Confesso que não consegui dar a atenção que deveria ao meu filho. Fiquei distante dele dos 7 anos até os 14 anos de idade. O que é interessante dizer aí, pessoal? Ele era muito novo quando ele teve o filho, não sabia o tamanho da responsabilidade. Ele tentou se aproximar, só que a Rafaela não deixava, tá? E assim, quando ele se descobriu homossexual, realmente acabou a relação dos dois, porque, assim, ela não tava querendo. Ela não deixava ele se aproximar do menino, ela afastou muito ele do filho dele. Pessoal, então, o Davi, ele tentou, né, ir na justiça e pleitear lá o reconhecimento da paternidade do filho dele, só que ele não. Ele foi aconselhado pelos advogados da época a não fazer isso, porque ele era muito novo e tal. E na ocasião, pessoal, ele até confessa, né? Ele até, em entrevistas, ele fala que ele não teve, assim, estrutura psicológica e emocional para conseguir lidar com aquela fase ali de mudança ali da vida sexual dele, sentimental, afetiva dele, e que também com a obsessão da ex-mulher dele. Então ele não teve esse equilíbrio para estar lidando com tudo isso. Então, na época, ele não pleiteou ali a guarda da criança, nem a paternidade, né? E aí foi um pouquinho complicado, né? Então ele não conseguiu fazer isso na época. E ele ficou longe do filho dele desde os 7 até os 14 anos de idade, pessoal. A Rafaela manteve ele distante, ele tinha esse problema, né? A Rafaela hoje, pessoal, ela é casada voltou com o ex-marido dela, Marcelo, né? O nome fictício que ele colocou pelo livro. Voltou com o ex-marido dela. O Davi, pessoal, hoje é um ator, produtor. Ele descobriu a artes aí como terapia, como profissão, e ele é super bom no que ele faz. Ele é produtor e ator, tá? Hoje em dia o contato com o filho dele é tranquilo, é bacana, tá? Lá em 2010 ele lançou o livro, né, Tia Rafaela, que eu super indico pra vocês verem, que o livro lerem, é muito bom, o livro é incrível, tá? Então, uma dica aí de livro, leiam, que ele é rapidinho, tem 175 páginas, se eu não me engano, é muito bom, tá? Tia Rafaela, eu li 2 vezes, é muito bom, tá? Então, assim, pessoal, é um livro que vale a pena vocês lerem, porque ele é incrível, incrível mesmo, tá? Então, assim, tô super indicando, muito bom, tá? E em 2010 ali foi lançado esse livro, né, o Tia Rafaela, um pouquinho antes do lançamento, né? Ele já não estava tendo contato com o filho dele dos 7 aos 14 anos. O filho dele ligou pra ele, chamando ele pra comer uma pizza. E aí ele já percebeu que foi uma manobra da Rafaela pra que ele não pleiteasse a paternidade da criança. Então ela tava usando isso como manobra pra ele não tentar entrar na justiça com o processo. Mas ele entrou na justiça com o processo. Um tempo depois ele conseguiu a paternidade do filho dele, conseguiu ali a confirmação da paternidade, botou no nome dele, enfim. Hoje o contato dele com o filho dele é muito bom, eles têm um bom convívio, apesar desse problema todo que teve, né? O filho dele faz direito, né? E acompanha a carreira do pai, né? Eles estão bem mais próximos agora, né? O que é muito bacana, porque apesar de tudo que aconteceu, ele conseguiu ali ter aquele contato com o filho dele. Porque no livro, pessoal, tem até uma parte que ele fala, que ele lamenta muito por não ter esse contato com o filho dele, tá? Então é muito complicado, né? Pessoal, pra vocês entenderem um pouquinho, botei algumas fotos dele aí com o filho dele, mas eu não mostrei o rosto dele, nem nada do tipo, porque ele não quer que o filho dele seja exposto a esse tipo de coisa. Então, assim, super respeitei a decisão dele, né? Então, assim, eu não coloquei a foto do filho dele, assim, mostrando, porque é em respeito ao que o Davi decidiu, né? E também os nomes estão trocados, igual eu falei, pra respeitar aí, né? A decisão dele de não expor essas pessoas, nem a Rafaela, o Marcelo, o Davi, o filho dele. Ele não quer expor o filho dele, então é isso. Pessoal, o Davi é um cara super bacana. Hoje em dia ele luta muito contra a pedofilia, tá? Pesquisando, eu entrei em contato com ele, uma coisa muito bacana, assim. Ele me respondeu, pessoal, pelo Instagram. Eu vou botar aí o que ele botou pra mim, tá? Eu achei super bacana, porque assim... É muito legal a gente ver que as pessoas são humildes, né? Te respondem, e ele é uma pessoa super querida, super sensível, muito bacana. Todas as matérias que eu via muito elogios em relação à pessoa dele, em relação à postura dele. Ele teve que fazer aí 10 anos de terapia para superar tudo que aconteceu com ele. Então, assim, é um caso de superação, tá? É incrível. E esse realmente é uma pessoa, assim, gente, muito... Teve que ter muita força de vontade, porque esse é um assunto que é muito tabu, não existe, né? Ninguém fala sobre pedofilia em relação a uma criança, que no caso é homem, em relação a uma mulher com uma criança. Isso não é muito divulgado. O problema ali é mais com o homem, né? É sempre mais focado no homem com a criança, né? Então, assim, é muito, muito, muito bizarro, né? E é um caso muito forte, muito pesado, assim, né? Pô, professora, 13 anos mais velha, ele tinha 11 anos de idade. Então, assim,
É bizarro. Então, pessoal, essa é a história de Davi Castro. Aos 11 anos, ele foi assediado pela professora. Aos 13 anos, ele virou pai. Aos 17 anos, ele se emancipou, se casou com a professora dele, tá? Virou evangélico e depois descobriu-se homossexual. Tá aí, pessoal, uma história bizarra, muito forte. Tá aí de exemplo, o cara tá super bem, tá seguindo a vida dele. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Porque, assim, é um caso incrível de um cara que é incrível, né? Tem uma vida muito, assim... Hoje em dia serve como exemplo para muitas pessoas. E ele escreveu o próprio livro para muitas pessoas não passarem pelo que ele passou. É um caso um pouquinho complexo. Me deu trabalho pra caramba pra fazer, porque, né, é baseado num livro. Então eu tive um trabalho pra fazer, um dos vídeos mais trabalhosos que eu tive que fazer. Mas tá aí, tá pronto. Espero que vocês gostem, tá? Um beijão e até o próximo vídeo.